Se você quer se tornar um programador, definitivamente você precisa aprender o que é um software, porque esse conhecimento vai te ajudar a se tornar um programador muito mais rápido e a sua jornada vai ser muito mais fácil. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como engenheiro de software sênior e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é ajudar você a aprender programação e conseguir o seu primeiro emprego. Assim como eu já ensinei outras pessoas programação e hoje elas estão trabalhando na área, agora eu quero ajudar você. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que, mesmo com tantas vagas e com salários tão altos para programação, a grande maioria das pessoas que tentam aprender programação, elas acabam falhando e desistindo? E a resposta ela é bem simples. Isso acontece porque elas começam pelo caminho errado. Então, sim, existe um caminho certo para você iniciar na programação. E eu tenho certeza que se você seguir esse caminho, a sua jornada ela vai ser muito mais fácil, segura e rápido. E por isso eu decidi criar esse vídeo, criar essa série de vídeos, porque depois de 11 anos trabalhando como programador, eu vi que a grande maioria das pessoas que falharam quando elas tentaram se tornar um programador, elas falharam por não ter alguns conhecimentos que são básicos para quem já é um programador, porém elas nem sabiam que esse conhecimento era necessário. Então, sim, existe uma série de coisas que você precisa aprender antes mesmo de você querer criar códigos, e uma vez que você aprende esses conceitos, aprende esses termos, aprende essas tecnologias, a sua jornada para se tornar um programador, ela começa a ser muito mais suave, muito mais rápido e a sua chance de alcançar o sucesso é muito maior. E se você não quiser falhar e desistir, como a maioria das pessoas, você precisa aprender hoje mesmo o que é um software e quais são os principais tipos de software, porque uma vez que você aprende isso, pode ter certeza que as suas chances aumentam muito. E antes de eu te explicar o que é um software, eu vou te relembrar de alguns conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores dessa série. No último vídeo da série, a gente aprendeu o que são sistemas operacionais e como eles funcionam. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu super recomendo que você trave esse vídeo que você está vendo agora, abra outra aba e vai ver o vídeo de sistemas operacionais, porque lá a gente aprendeu vários conceitos que eles são essenciais para uma vez que você vai para uma linguagem de programação, que você quer aprender realmente a criar códigos. Esses conceitos, eles são extremamente importantes. E como eu falei, muitas vezes, uma pecinha que você perde, uma pecinha que você deixa de aprender nesse vídeo de sistema operacional pode se tornar um problema para você lá no futuro. Então, não permita que isso também aconteça com você. E agora que você já viu, espero que você tenha visto o vídeo de sistemas operacionais. Um sistema operacional, ele é um software, sim, ele é um software, e o objetivo dele é permitir que qualquer usuário, qualquer pessoa, mesmo sem muito conhecimento, consiga utilizar um computador, coisa que antes só era possível se você fosse um programador. E agora eu vou te dar um exemplo super simples para você lembrar o que o sistema operacional faz. Vamos supor que você foi, ligou o seu computador, aí tem lá o ícone do navegador e você deu 2 cliques. Então, esse comando que você deu para o seu sistema operacional, esses 2 cliques que você deu para abrir o navegador, o que acontece por detrás, a gente não vê, mas está acontecendo. O sistema operacional pega esse comando, que foi o clique para abrir o navegador, e ele converte esse comando para uma linguagem que o seu computador ele consegue entender. Então, basicamente, essa é a função do sistema operacional e esse é o objetivo dele, pegar comandos que a gente faz com o mouse, clicando em lugares, abrindo, fazendo coisas e deixar eles de uma forma que o nosso computador consegue entender. E o que eu estou mostrando aqui na tela é como o sistema operacional se comunica com o nosso computador. Então, ele pega esse comando simples de um clique para abrir o navegador. Aí ele fala com o computador através de uma linguagem de programação binária, que é somente composta de zeros ou uns. Então é algo parecido com isso. Então um comando simples que a gente dá quando vai para o nosso computador para ele entender o que está acontecendo, é isso que ele recebe. Então ele não recebe lá, abra o navegador. Ele recebe um monte de zeros e uns, e esses zeros e uns, a partir disso, ele consegue interpretar e fazer a ação que a gente quer, que nesse caso é só abrir o navegador. E isso é só um resumo mínimo do que a gente viu lá no vídeo de sistemas operacionais, para você se lembrar do que a gente está falando aqui. E você deve estar se perguntando, tá bom, Jonathan, o sistema operacional ele é um software, mas afinal de contas, o que é um software? E agora eu vou tentar te explicar o que é um software da maneira mais simples possível, porém, se ficar alguma dúvida, a gente vai tirar ao longo do vídeo. O software ele é um conjunto de comandos ou instruções escritos em uma linguagem de programação específica.
E esses comandos ou instruções criam comportamentos dentro do software. E agora a gente vai voltar para o nosso exemplo do sistema operacional para ficar um pouco mais claro. O sistema operacional, por exemplo, ele é um conjunto de comandos e instruções que permitem que a gente se comunique com o nosso computador. Então vamos supor que aí na sua casa você foi e ligou o seu computador e depois você foi, clicou para abrir o navegador. Quando você clica para abrir o navegador, alguém anteriormente, um programador, ele criou um código que permitisse que você clicasse em um programa, nesse caso o navegador, e a partir disso, esse programa ele seria aberto. E também existe um código, vamos supor que você foi no seu computador e você quer criar um novo arquivo. Você vai clicar com o botão direito, vai aparecer uma caixinha com várias opções. Também existe um código que foi criado para mostrar essas opções para você. Então, o código, vamos supor, se o usuário clicar com o botão direito do mouse, eu quero mostrar para ele uma caixinha que vai ter uma opção: criar um novo arquivo, criar uma nova pasta. Então, para cada uma dessas opções, existe um código. Por isso, a definição fala um conjunto de comandos ou instruções. Instruções são códigos que geram um comportamento específico no nosso sistema. E eu espero que agora você tenha conseguido entender o que é um software. É um monte de código escrito em alguma linguagem de programação, e existem várias linguagens de programação que vão gerar comportamentos específicos. E tem uma coisa que vale muito a pena eu falar, é que o sistema operacional, ele não é o único tipo de software que existe. Eu, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software há 11 anos, porém eu nunca criei nenhum sistema operacional, porque sistema operacional não é o software que eu me especializei em criar, e na verdade eu não conheço nenhum especialista em criar sistema operacional, talvez só quem trabalha na Microsoft mesmo. E voltando para esse exemplo que eu acabei de dar, de você estar na sua casa, ligar o seu computador e abrir o seu navegador. E o navegador, ele também é um software, porém, o tipo de software dele é diferente do sistema operacional. O navegador, o tipo dele se chama Desktop Application. E Desktop Application são softwares que a gente instala dentro do nosso computador. Então vamos supor que dentro do seu computador você tem instalado o programa do Spotify, o programa do navegador, do Chrome, por exemplo, o Word, o Excel. Todos esses programas, eles se chamam Desktop Application, que é a categoria deles. E já que a gente está falando muito de navegador, eu vou continuar seguindo nesse exemplo. Você foi, abriu seu navegador, mas dessa vez, vamos supor que você abriu o site do YouTube. E como a gente está falando agora muito de tipos de software, eu imagino que você já deve estar pensando: tá bom, Jonathan, eu já percebi que o site do YouTube, que o sistema do YouTube também é um tipo de software. E se você pensou isso, parabéns, está correto. Os tipos de software que a gente abre através do nosso navegador, por exemplo, Facebook, Instagram, YouTube, Google Drive, esses tipos de software, eles se chamam de Web Application. Então todos os sites, todos os sistemas, todas as plataformas que você abre através do seu navegador, eles são aplicações web. E como eu tinha falado antes, eu sou um desenvolvedor de software, mas agora, como você já sabe que existem vários tipos de software, tu pode virar para mim e falar bem assim: tá bom, Jonathan, mas que tipo de software tu desenvolve? E para ser mais específico, eu sou um desenvolvedor de software web e, resumindo, eu desenvolvo aplicações web. Então, eu sou especialista em criar programas que a gente abre pelo navegador, criar sites como Instagram, WhatsApp, YouTube. Eu nunca criei nada parecido com Instagram, WhatsApp ou YouTube. Talvez eu já tenha criado algo parecido com WhatsApp, mas é isso que eu faço, então faço aplicações web. E aí, deixa nos comentários, eu gostaria de saber se você sabia que existe vários tipos diferentes de softwares e que geralmente um desenvolvedor não cria todos os tipos de softwares diferentes, porém, ele é especialista em somente um. Deixa aí nos comentários para eu saber se você já sabia disso. E além de Desktop Application, que são os programas que a gente instala no nosso sistema operacional, e Web Application, que são os programas que a gente abre pelo nosso navegador, que são conhecidos como sites pela grande maioria das pessoas, existem muitos outros tipos de software. Por exemplo, tem desenvolvedores que eles criam aplicativos para celular. Eu já criei por um tempo, teve uma época na minha vida que eu trabalhei com aplicativos para celular, mas depois eu acabei voltando para criar somente aplicações web. Porém, mesmo existindo vários outros tipos de software, não é relevante que você saiba todos. Honestamente, os principais são esses, você saber que existe, que é Desktop Application, Web Application e Mobile Application, que são aplicativos mobile para celular. E agora eu vou te falar
Por que a profissão de desenvolvedor se tornou tão popular e os salários estão tão altos? Tudo isso começou lá atrás, porque antes os sistemas operacionais que existiam, eles não eram amigáveis igual. Tudo começou lá atrás, porque antes os sistemas operacionais, eles eram extremamente complexos, então somente pessoas com muito conhecimento técnico conseguiam utilizar, que basicamente eram somente programadores, porém eles passaram a criar sistemas operacionais que todo mundo conseguisse utilizar sem ter que fazer um curso, sem ter que ter muito conhecimento, e a partir disso computadores ficaram extremamente populares. E meio que isso criou uma bola de neve, por quê? Tinha mais gente utilizando computadores, a internet ela passou a ficar cada vez mais popular com o tempo e também os celulares foram criados. Imagina aí na sua casa, você com seu celular hoje, sem nenhum aplicativo para instalar, se fosse somente o celular, o que você ia poder fazer nele? Você ia poder ligar, mandar SMS, que é aquelas mensagens de texto, e talvez usar a calculadora. Você concorda comigo que o celular não seria tão interessante? A mesma coisa para o computador. Imagina se não tivesse nenhum programa que você pudesse instalar, não existisse o Spotify, não existisse jogos. Hoje em dia muita gente joga, utiliza o computador só para jogar. Não existisse o Word, talvez nem faria muito sentido você ter um celular ou um computador. E aí que nasceu os desenvolvedores, essa necessidade do mundo de ter um desenvolvedor. Por quê? Eu não sei se você já percebeu, mas atualmente existe aplicativo para absolutamente tudo, não só aplicativo e site para absolutamente tudo. Inclusive tem aplicativo até para simular som de peido e som de arroto. E eu posso provar para você. Olha só esse aplicativo que eu vi na internet. Eu peguei lá na Google Play. Ele é para simular som de peido e ele já teve mais de 1 milhão de downloads. E uma coisa a gente tem que concordar, a criatividade do ser humano não tem limite. Há alguns anos atrás, ninguém imaginava que chegaria um dia que a gente ia conseguir pedir comida pelo nosso celular e alguém traria e entregaria na nossa casa somente dando alguns cliques. A gente não imaginaria que teria um aplicativo que iria matar, praticamente assassinar todos os táxis que já existiam, que é o Uber, por exemplo. A gente não imaginaria que teria um site como a Amazon que a gente conseguisse comprar absolutamente tudo e que aquelas coisas chegariam na nossa casa em menos de uma semana. E com o aumento do uso da internet, com o aumento do uso dos computadores e dos celulares, cada vez mais e mais ferramentas para ajudar a gente foram criadas. E uma coisa é verdade, a imaginação e a quantidade de coisas que podem ser criadas não tem limite, mas você sabe o que tem limite? O que tem limite é a quantidade de pessoas que existem que têm conhecimento técnico suficiente para criar essas ferramentas. Então, a demanda de pessoas que têm esse conhecimento, que são programadores, tem crescido ano após ano, porém a oferta de pessoas com esse conhecimento disponível não tem acompanhado a demanda. Inclusive, isso cai numa questão que ela é muito comum. Você já parou para pensar por que a maioria das empresas hoje não pedem diploma para muitas das vagas de programador? Como eu acabei de falar, a quantidade de demanda por programadores ela é muito alta, então tem muita gente precisando de programadores, porém a quantidade de oferta ela é muito baixa, tem muitos poucos programadores disponíveis. Se as empresas elas restringissem muito para contratar um programador, falasse, ah não, você precisa ter faculdade, isso iria dificultar cada vez mais e mais para uma empresa conseguir um novo programador. E eu tenho muitos amigos que eles acham extremamente injusto eles terem cursado faculdade, terem estudado 4, 5 anos, ido para a faculdade praticamente todos os dias, depois que terminaram a faculdade, sofrem no mercado de trabalho para achar uma vaga na área que eles se formaram. Enquanto isso, para um programador, que a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas conseguem um emprego quando estão no começo da faculdade, e alguns que eu conheço nem faculdade fizeram, então nem precisaram gastar dinheiro e tempo com faculdade, vão lá, aplicam para uma vaga e conseguem um emprego que é muito maior que a média dos salários do Brasil. Mas isso não acontece porque as empresas são muito boazinhas ou porque todo mundo ama programadores. Queria que fosse, mas não é. Isso acontece, mais uma vez, porque a demanda ela é muito maior do que a oferta. E falando de uma forma mais simples, porque faltam profissionais qualificados na área de tecnologia. E sobre esse assunto, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é injusto isso acontecer com a maioria das profissões que não são relacionadas à TI? Você vai lá, faz faculdade, gasta uma grana, muitas vezes nem tem uma vaga para aquela profissão que você se formou,
Enquanto isso, com a carreira de TI, você muitas vezes nem precisou concluir a faculdade, às vezes nem fez uma faculdade e vai lá e consegue um emprego e a média salarial é muito mais alta. Você acha que isso é justo ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? E se você achou interessante o conteúdo até agora, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. E também é muito importante porque você fazendo isso, eu vou saber que você está gostando e que eu estou no caminho certo. E agora vamos para a pergunta que não quer calar. Por que é importante você saber sobre o que é um software? Para mim, as duas principais vantagens são: uma vez que você for para uma entrevista de emprego, que alguém estiver falando com você, porque não necessariamente uma entrevista de emprego é só escrever código. Geralmente eles conversam com a gente antes, então eles vão te fazer algumas perguntas. Se eles fizerem qualquer pergunta a respeito de software, o que é um software, para você ser um programador, não adianta somente você saber escrever código. Isso é algo que as pessoas se enganam muito, mas também é importante você saber sobre aquilo que você está fazendo, você conhecer um conceito, você saber explicar um conceito, até porque se você não souber, dificilmente você vai conseguir progredir naquela vaga. Então esse é um ponto extremamente importante. Isso te deu mais conhecimento e agora você consegue, inclusive, chegar num programador e se ele falar, eu sou programador, e tu falar, mas que tipo de software tu escreve? Tu escreve software para sistema operacional, tu escreve software para mobile, tu escreve software para web. Então, olha só, aumentou muito seu conhecimento e, além disso, todos esses conhecimentos que vocês têm aprendido nessa série, eles vão sim te ajudar e vão te ajudar muito para quando você for aprender uma linguagem de programação, para quando você for aprender código. Inclusive, nessa série, a gente também vai ter uma aula específica para linguagem de programação, uma não, várias aulas que, uma vez que você ver elas, tudo vai ficar muito mais fácil na sua cabeça. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Deixa aí nos comentários qual foi a parte mais legal e mais interessante dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.